Se você assistiu a primeira temporada de One Piece e não lembra de nada, está super ansioso para assistir a segunda temporada, esse vídeo é para você. Fala galera, Severo aqui e esse é mais um Hypeflix, dessa vez um resumo da primeira temporada de One Piece da Netflix. A gente vai resumir aqui para vocês de uma maneira simples os 8 episódios lançados nessa primeira temporada da Netflix, para que agora, nessa segunda temporada, você já esteja pronto para assistir e acompanhar. No primeiro episódio, a gente conhece Monkey D. Luffy, o personagem principal. Luffy tem o desejo de se tornar o rei dos piratas, mas tem um porém. Ele não tem navio, ele não tem tripulação e não tem dinheiro. Ele literalmente é nos apresentado dentro de um barril no meio do mar. Ou seja, a única coisa que ele tem é um barril e um sonho. Luffy é resgatado por um navio pirata, o navio da Alvida. Lá ele conhece Kobe, um personagem com uma ambição muito parecida com a de Luffy, porém um contraponto inesperado. Enquanto Luffy quer se tornar o rei dos piratas, Kobe quer se tornar um marinheiro. E aí existe uma grande dualidade nessa situação. E a gente começa a gostar do Luffy já no primeiro episódio, nos primeiros momentos, exatamente por isso. Porque mesmo sabendo que o Kobe vai se tornar um antagonista para sua jornada, por se tornar um marinheiro, Luffy mesmo assim incentiva ele a seguir por esse sonho. Algo que, na cabeça dele, era totalmente inesperado que alguém o fizesse. Até porque ele era prisioneiro de um navio pirata. A história se avança com Luffy derrotando a Alvida. Ele parte em uma jornada com Kobe, onde ele conhece Roronoa Zoro, o lendário espadachim caçador de piratas. Ao libertar Zoro, Luffy conhece Nami, uma especialista em navegação. Enquanto isso, Monkey D. Garp, o vice-almirante da marinha, um dos homens mais fortes do mundo, inicia uma caçada contra esse pirata que surgiu agora. Por libertar Zoro, Luffy consegue um respeito absurdo do espadachim. Luffy agora, com a sua pequena tripulação, chega em uma cidade dominada pelo pirata Bug the Clown, um pirata maluco. O mais incrível aqui, galera, é que pra mim o Bug é um dos personagens mais icônicos dessa obra, tanto no anime quanto no mangá, e quanto na série. Ficou incrível, uma adaptação incrível. E a gente consegue entender o quanto esse palhaço, ele, além de ser louco, ele é engraçado. Porque ele tem um nariz de palhaço, e o nariz dele é literalmente um nariz com formato de nariz de palhaço. E a gente acaba descobrindo que Luffy tem um poder porque ele comeu uma fruta misteriosa, uma Akuma no Mi. Essa fruta dá poderes de borracha, ou seja, o corpo dele se torna totalmente flexível. Braço se estica, perna se estica, ele se torna um homem borracha. E ao chegar nessa cidade e conhecer um pouco mais do Bug, esse palhaço pirata, a gente entende que ele também comeu uma Akuma no Mi, essa fruta misteriosa. Só que o Bug tem um poder diferente. O corpo dele consegue se separar em vários pedaços. Um ponto de atenção até aqui, galera, é que as Akuma no Mis, essas frutas misteriosas, elas são muito recorrentes na obra. Então, diversos personagens que você vai ser apresentado podem ter comido essas frutas, porque eles vão ter determinados poderes. Diferente de outras obras, onde a gente está acostumado com poderes muito semelhantes ou até repetitivos, o legal do One Piece é que cada um tem um poder único e específico. O Luffy tem o poder da borracha, o Bug tem o poder de se separar, e outra pessoa não pode comer uma fruta ou ter o mesmo poder. E isso torna a obra bem original e única. Depois de uma luta caótica, Luffy derrota Bug, liberta a cidade, liberta os reféns e oficialmente parte uma jornada com a sua tripulação. Agora, ele não está mais sozinho, ele está com a Nami e está com Roronoa Zoro, oficialmente em seu bando. Terceiro episódio, Não Conte Histórias. O grupo chega à vila do mentiroso mais famoso de East Blue, o Sop. Ali, eles descobrem o plano do pirata Kuro, que nada mais é do que assassinar a herdeira Kaia, que tinha um affair, vamos dizer assim, com o Sop. O episódio termina com o Sop se juntando à tripulação do Luffy para impedir a destruição da vila. O episódio 4 tem o nome de Os Piratas Estão Chegando. E aqui é um ponto muito legal porque ele vai contar um pouco da história do Sop, porque que ele é um cara mentiroso. O clímax desse episódio, galera, se dá entre a luta do Luffy com a sua tripulação e os piratas do Gato Negro, que é a tripulação do Kuro. É uma batalha sensacional, muito bem coreografada, tanto do mangá quanto do anime. Após derrotar os piratas do Kuro, a princesa Kaia se sente tão grata que ela presenteia Luffy e sua tripulação com seu primeiro navio, o Going Merry. E o Sop entra oficialmente na tripulação do Chapéu de Palha. Mas antes disso, ele consegue dar um beijo na Kaia e deixar tudo mais legal. Curiosidade, essa cena da bitoquinha não acontece no mangá nem no anime. Isso porque os fãs
sempre ficaram se perguntando: Oda Sensei, que nada mais é do que o autor da obra, por que você nunca colocou o Usopp pra dar um beijo na Kai? Eles tinham uma química tão forte. Acontece que o Oda, nessa adaptação da Netflix, tem total controle sobre a sua obra. E ele acabou colocando isso, dando um fanservice pra gente. Um beijinho na Kaia, fez muito bem. Quinto episódio, comer no Baratie. Galera, aqui a gente entra para um novo nível. A gente já tá no quinto episódio, passamos da metade da série. Isso porque o clímax está chegando. Os Chapéus de Palha, sim, é o nome da tripulação do Luffy, chegam ao Baratie. Um restaurante flutuante, incrível, temático, bonito, e onde o Luffy, como sempre, come muito. E nesse momento onde a tripulação está comendo, aparece o arrogante e misterioso Drácula Mihawk, o maior espadachim do mundo. É então que Zoro desafia Mihawk, exatamente porque Zoro quer se tornar o maior espadachim do mundo, e ele só pode se tornar o maior espadachim do mundo se ele derrotar o atual nesse posto. A gente parte pro episódio 6, intitulado de O Cozinheiro e o Menino de Aluguel. O restaurante é atacado pelo pirata Don Krieg, que então tenta tomar o Baratie, o restaurante do chefe Zeff, o Perna Ruiva. Antes da batalha entre Luffy e Krieg, dentro do Baratie, Luffy convida Sanji para fazer parte da sua tripulação. Isso porque Sanji é um cozinheiro nato, onde ele não luta com as mãos, ele luta somente com os pés, pois as mãos dele servem só para cozinhar. E isso é um ponto muito incrível porque é um personagem também muito único. Após Luffy derrotar Krieg, a gente começa a entender um pouquinho mais da história do Sanji. É nos apresentado o seu passado, o porquê dele ter um apego e uma conexão muito forte com o seu chefe, o cozinheiro Zeff, e fica a decisão do Sanji em aceitar se tornar membro da tripulação dos Chapéus de Palha ou permanecer no restaurante Baratie. É então onde a gente conhece essa história, uma história super profunda, sensível, uma história realmente boa com um bom background desse personagem. Mas no fim, Sanji decide se juntar à tripulação de Luffy e terminamos o episódio 6. Galera, o episódio 7 e 8 é praticamente parte 1 e parte 2 desse final. É onde a gente entende mais da história da Nami, que ela passa a, primeiro momento, trair a tripulação dos Chapéus de Palha, ela parte a trair Luffy, mas Luffy consegue entender o coração das pessoas. Ele tem esse poder. Luffy não desiste da Nami, apesar de Nami tentar trair a sua tripulação. A gente descobre que ela trabalha pro temido pirata Arlong, e é onde a gente entende um pouco mais do passado da Nami. Na realidade, ela trabalha para ele porque ela tenta juntar um dinheiro para libertar sua vila. E ele é o principal vilão. O Arlong é um dos vilões mais fortes e bem escritos de One Piece. Nesses dois últimos episódios, a gente tem uma das cenas mais marcantes da série, tá, gente? Isso aqui é de toda a obra. É o momento que Luffy confia tanto na Nami que ele deixa com ela o seu principal tesouro, o Chapéu de Palha. E a gente passa a descobrir, através de flashbacks, que o Chapéu de Palha foi dado ao Luffy pelo Shanks, sua principal referência, onde eles combinaram que o chapéu retornaria ao Shanks quando Luffy se tornasse um grande pirata. E é nesse último episódio onde a gente entende que a adaptação de One Piece foi uma das melhores obras já feitas em questões de anime, em questões de originalidade. Isso porque tem uma grande porradaria, uma grande luta acontece, onde a gente entende bastante dos poderes do Sanji, do Zoro, do Usopp, do Luffy, e a gente entende bem o porquê essa série faz tanto sentido e tanto sucesso. Depois de destruir o domínio do pirata Arlong, Nami oficialmente entra para a tripulação dos Chapéus de Palha. A temporada termina com o primeiro cartaz de procurado do Luffy, e é onde mostra que agora a gente tem uma nova tripulação pirata. E é isso, galera. Esse é um resumo da primeira temporada, um pequeno resumo onde mostra um pouquinho do que é o One Piece, um pouquinho do que é essa adaptação e o que a gente está aguardando agora para a segunda temporada, onde vai ter mais investimentos da Netflix. E eu queria saber, o que você está esperando para essa segunda temporada? Se você está animado, eu tô muito hypado para que aconteça essa segunda temporada e a gente entenda os arcos que serão agora adaptados. Comenta você o que você acha que vai acontecer nessa segunda temporada. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo, compartilhar com seus amigos e hypar esse vídeo. Valeu, galera. Até a próxima.